quem bebe vinho, e eu sei que aqui ninguém bebe, novamente, eu como pastor, eu quero dar uma palavra sobre isso, porque é importante entender a visão da igreja e a nossa maneira de pensar. Eu creio que o vinho em si mesmo não tem nenhum problema, porque a Bíblia claramente fala de vinho. O que a Bíblia é contra é estar embriagado. Então, o vinho em si mesmo é uma bebida saudável, é muito mais saudável do que Coca-Cola, muito mais saudável até do que Guaraná. É uma bebida saudável, mas o problema do vinho é o excesso. O problema é que o vinho leva excesso. E o que acontece então é que as pessoas que bebem o vinho, elas não conseguem, e principalmente quem não foi criado nessa cultura, ela bebe em excesso. Ela começa com um copo, daqui a 2, daqui a pouco é 3, e 4, e 5. Então, o problema do vinho é o perigo do excesso. É perigoso, por isso que a Bíblia também diz, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, porque no fim ele morde como a serpente. Então, o problema é isso, e tem pessoas aqui que tiveram um problema de ser embriagado, de beber demais no passado. O vinho para você é um veneno, você deve ficar longe dele. Uma vez nós tínhamos na igreja de Gacine um português que era bêbado até aceitar Jesus, e quando ele aceitou Jesus eu falei para ele, irmão, acho que o nome dele era Manuel ou Joaquim, eu não me lembro bem. E eu falei para ele, irmão Manuel ou irmão Joaquim, eu não me lembro, ele disse assim, olha irmão, eu falei, você não pode nem beber vinho. Você não pode passar perto do vinho, porque você foi bêbado antes. E ele falou, pastor, prometo, eu nunca mais vou comprar vinho. Passou o tempo, e eu não sei notar que toda vez que ele vinha para frente para orar, havia um cheirinho peculiar. Naquele tempo eu ainda fazia muita visita, e eu fui visitar ele, a igreja era muito pequenininha, tinha 20, 30 membros, tinha muito tempo. Eu fui visitar ele, e a gente estava conversando na sala, português, muito hospitaleiro, sempre põe logo um pãozinho, um queijo, não sei o quê, mas não vinho, porque ele sabia que eu tinha falado para ele. E de repente, criança sabe que criança fala tudo, né? E aí vem o seu filhinho correndo e fala, papai, aqui embaixo tem vinho. E abre então embaixo da pia, aí ele olha para mim, pastor, é só para temperar a carne. Aí eu perguntei para ele, que carne? Que carne? Então tem gente que não pode tocar em vinho. Então minha posição é que se uma pessoa teve problema com bebida, ela não deve tocar em bebida. Graças a Deus que eu nunca tive esse problema. Número 2, eu creio que o meu testemunho é mais importante do que o meu prazer. Deixa eu repetir, o meu testemunho é mais importante do que o meu prazer. E por isso, por mais que eu possa achar que eu posso tomar uma taça de vinho em público, e algumas pessoas usam o vinho e o seu negócio é cerveja, porque o que o vinho é para o português é cerveja para o brasileiro. E como o meu testemunho é mais importante do que o meu prazer, Paulo diz que comer carne, no contexto dele não tinha nenhum problema, mas se isso for escandalizar alguém, ele diz, eu nunca mais como carne. Então, a minha posição como crente e o que eu ensino a vocês, se você é membro dessa igreja, você tem que ser submisso à direção do seu pastor, é que você não deve beber bebida alcoólica em público de forma nenhuma. Em nenhum restaurante, você não deve beber de forma pública, porque alguém pode ver e isso vai contaminar o teu testemunho. Alguém vai dizer que você é bêbado, que a tua igreja, vai falar da tua igreja, vai falar do teu pastor. Então, para que fazer isso? Beba água, beba Coca-Cola, beba o que for. Um dia que você estiver em casa, se você não tem problema de bebida, você e sua família, ou alguns amigos bem íntimos na sua casa, que não vão escandalizar, e você comer um bacalhau, que a minha esposa fez essa semana, e aquele bacalhau, eu ouvi, não sei se foi de Deus, mas eu ouvi que comer aquele bacalhau com Coca-Cola é pecado mortal. E como eu não quis pecar, eu aproveitei que eu tinha comprado aquele negócio, mas era eu e minha esposa em casa, mais ninguém, eu, ela e Gabe. E quando o Gabe era pequeno, nem fazia isso. Quando os nossos filhos eram pequenos, nós não fazíamos. Depois que eles passaram de certa idade, mas porque eu soube que era pecado mortal, e eu não quero pecar mortalmente contra o meu Deus. Então, eu tive que comer aquele bacalhau com aquele negócio que a dona pediu os 21, pensando que eu tinha menos de 21 anos. Bem, vamos falar agora sobre o que Jesus está fazendo. Num casamento,
Pode ser o casamento que for, gente. Ninguém vai beber 600 litros de vinho. Você vê que João está mostrando alguma coisa para a gente? Ele está dizendo, gente, quando Jesus transformou água em vinho, ele podia ter transformado apenas uma taça, ele poderia ter transformado 1 litro, ele poderia ter transformado somente um pote, mas ele transformou 6 potes, e cada pote dava 80 a 120 litros, ou seja, a alegria que Jesus dá é pleroma, é alegria completa, é uma alegria abundante, é uma alegria que passa para outros. Isso é lindo, gente, isso é maravilhoso, você pode aplaudir o Senhor por isso. João propositalmente mostra a plenitude da alegria de Jesus. Outra coisa maravilhosa que eu vejo, que a alegria que Jesus dá é uma alegria melhor. A alegria que Jesus dá não é a alegria que aquele sente quando fuma, ou quando fuma maconha, ou quando toma droga, ou quando se embebeda, ou quando tem sexo ilícito, porque isso traz depois uma tristeza tremenda. Mas a alegria que Jesus dá é uma alegria melhor, é uma alegria que dura para sempre, é uma alegria que fica conosco, é um gozo, é uma alegria, é uma paz que o mundo não pode entender. A alegria de Jesus é tremenda. A outra implicação que eu vejo nessa passagem é que Jesus se importa conosco. Jesus se importa com os mínimos detalhes. Talvez porque os outros evangelistas não conseguiram entender isso. Por que água em vinho vai dar tanto problema? Mais tarde, não vamos botar isso na Bíblia, não. Se fosse água em Guaraná, a gente colocar, mas água em vinho vai dar problema. Não, coloca lá. Porque todo mundo precisa de saber que Jesus não queria que aquela família passasse vergonha naquele momento. Jesus se importa com você. Jesus não quer que você fique envergonhado. Se Ele tiver que fazer um milagre só para você não ficar envergonhado, Ele faz, porque Jesus te ama. Porque Jesus tem prazer em suprir a tua necessidade. Agora eu queria que a gente entendesse, para terminar, o significado profundo dessa passagem. Lembra que eu falei para vocês que João está falando para judeus e para gregos? E por trás dessa passagem existe esse significado superficial, mas João está indo lá abaixo. E agora ele diz assim, olha para o sol. Entenda que esse milagre tem um significado muito mais profundo. Para os judeus, João está exemplificando no milagre o que ele falou no capítulo 1, verso 14 até o verso 18. Ele diz, a lei foi dada por Moisés, mas nós recebemos a plenitude, o pleroma da sua graça por Jesus. Graça sobre graça. E quando ele diz, as 6 taças da purificação eram 6, não eram 7, porque a lei era imperfeita, a lei não podia salvar, a lei não tinha a purificação correta, era água, mas não podia limpar o pecado, era água, mas não podia tirar a tristeza, era água, mas não podia tirar a culpa. Mas quando Jesus pega e faz a água em vinho, o vinho de Jesus é a graça, o vinho de Jesus é muito melhor, o vinho de Jesus é aquela graça que perdoa todos os nossos pecados. O que a lei não podia fazer, a graça fez em Jesus Cristo. O que a gente não podia conseguir sozinho, Jesus conseguiu por nós. Quantos podem dizer glória a Deus? Isso é maravilhoso. Numa história, João mostra que o vinho representa a graça, a água representa a lei, as 6 taças representam a imperfeição, o vinho em abundância representa a graça em abundância. E isso é lindo. Mas lembra que João também escreve para os gregos? E eu encontrei algo interessante que eu nunca tinha visto até essa semana. Fazendo uma pesquisa sobre esse texto, eu descobri que na história da mitologia grega, há a história de um deus chamado Dioniso. E o deus Dioniso era o mesmo deus que os romanos chamavam de outro nome. E o deus Dioniso era o deus do vinho, que os romanos era Baca, da onde vem a palavra bacanal. E o deus Baca para os romanos era o deus Dioniso para os gregos.
E na história da mitologia grega tem uma